E o do cinema, como foi? Aí no cinema, fazendo a ratoeira, o diretor foi dirigir um filme chamado O Leito da Mulher Amada, que era uma comédia meio policial. E como eu era já o ator da ratoeira, ele me convidou para fazer o filme também. Aí foi o primeiro longa-metragem, depois daquele que eu fiz lá, italiano, Sei. lá que foi filmado no Rio de Janeiro, né, que eu era garoto. Aí que começou. Aí eu filmei com Mazzaropi. Com Mazzaropi? Você filmou? Mazzaropi, fiz o Jeca Macumbeiro com Mazzaropi. E como que era Você conviveu com ele? Como que Era foi? uma maravilha, porque a gente filmava na fazenda dele, né? Lá que tinha o estúdio e as externas que ele fazia os Mas cenários. dá um contexto pro pessoal, tipo, a idade do Paquito, para falar quem é o Mazzaropi. O pessoal Você não tem nem conhece noção. o Paquito? Já ouviu falar no Mazzaropi? Eu ouvi falar, mas não Mas faço dá um ideia contexto, quem que tenta é. explicar o que era o Mazzaropi hoje, o que seria ele hoje em dia, né? Pois não dá é, pra o saber. que ele seria hoje em dia? Eu não consigo ver Não dá, ninguém né? com relato. Ele era Porque, muito famoso, né? Ele criou um personagem que era o Matuto brasileiro, né? Que ao mesmo tempo é muito sagaz, muito inteligente, mas tem uma certa ingenuidade. É. Né? Quando você acha que ele vai dançar, ele tem uma inteligência natural que sai do personagem. Ele carrega esse personagem, sempre muito engraçado, né? E aí ele me convidou, foi muito engraçado, aí eu fui fazer, né? E eu seria casado com a filha dele. Entendi. Tá? O meu pai seria o Jofre Soares, que foi um ator também do cinema novo, maravilhoso, né? Tinha um elenco maravilhoso. E aí a gente fica lá na fazenda e a convivência com ele era muito engraçado, porque ele era muito engraçado. Ele muito já era engraçado engraçado. naturalmente, assim. E é assim, uma hora ele quer ser o homem de negócios, né? O produtor, Sei. né? Então ele fica meio sério. Mas ele tinha aí aquele faz- sotaque mesmo. Não tão forte. Ah, é? Ele não tão carregava forte. na hora. Ele carregava no personagem, mas ele tinha. E uma coisa muito engraçada... E ele tentando falar sério deve ser engraçado. Tipo homem de negócio. né? tipo homem de negócio. E ele tinha uma coisa... E aconteceu um fato com ele que vale a pena contar, que é assim, ele foi da Vera Cruz, ele foi lançado na Vera Cruz, que foi uma grande companhia de cinema aqui de São Paulo, né, que depois faliu, né? Ficava os estúdios ficavam lá em São Bernardo, né? Exatamente. E ele comprou quase tudo da Vera é? Cruz. As câmeras, as gruas. Então ele ganhou muito dinheiro, então. Ele comprou muita coisa da Vera Cruz. Estava tudo no estúdio dele lá na fazenda. Sei. E ele tinha muita mágoa nessa época, porque aconteceu alguma coisa lá que eu não sei o que foi, que tentaram tirar ele da Vera Cruz. O próprio pessoal da Vera Cruz tentou limar ele. E criaram um outro ator, que o Benedito Corsi, para meio entrar no lugar. Para substituir aquele. Só que o Benedito era outra escola, era uma outra coisa, não era aquele comediante. E não deu muito certo. Mas tiraram ele, e é onde ele vai criar a Pan Filmes, que é a companhia dele. Ah, entendi. Mas ele ficou magoado com os inteligentes, porque a Vera Cruz era assim, Cacilda Becker, Valmor Chagas, era toda a estirpe assim, de teatro que filmava lá. Mas você acha que eles consideravam o trabalho dele menor por conta do seu Eu não humor? sei se aconteceu alguma coisa pessoal, isso ele nunca falou. Né? Alguma coisa aconteceu que... Alguma coisa aconteceu que afastaram ele. Entendi. Afastaram ele. Houve uma conspiração para afastá-lo, né? E ele guardou uma mágoa que ele chamava dos intelectuais. Dessa inteligência. E ele tinha isso. E quando ele me conheceu, por exemplo, você vem do teatro, né? Ele me chamou porque eu ganhei um prêmio com o tal do filme O Leito da Mulher Amada, no Festival de Guarujá, que acabou esse festival. Mas ele tinha um pé atrás com você? Mas ele tinha teatro? Porque ele é de teatro. Então os intelectuais, vocês intelectuais, não sei o quê. Mas aí, como ele viu que eu sempre fui de boa, ele foi se soltando comigo. Então parou com isso. E tinha uma coisa que era muito engraçada, porque a mãe dele estava sempre junto com ele. A mãe dele era ele vestido de mulher. Era uma versão dele. Cara, era muito engraçado. Sem o bigode e mais velha. Aquela senhora ali era
E sempre sentados juntos, assim, os dois. Que legal. Eu olhei, gente, que coisa engraçada. Isso tinha que ser levado para o cinema, né? Que é uma grande comédia, tem né? foto dele e a mãe dele junto? Deve ser difícil, né? Pois é, é uma Se pena. achar aí por acaso, coloca na tela, Paquito. É muito engraçado isso. Cara, você conviveu com o Mazzaropi. E uma coisa que eu sempre falo dele, que é assim, todo mundo acha que ele fazia o filme dele, tudo bem, né? E não dá a devida importância ao criador. Ele sabia... Ele como criador. Como criador. Ele sabia que quem aderia ao filme dele era o grosso da população brasileira, ou seja, o povo brasileiro. Povão mesmo. O povão. É. Não era intelectualidade. Não, era popular. Os filmes Era dele popular. eram muito populares. Como é que o popular naquela época falava? Como é que ele agia? Ele era muito simplório. Então, o popular na época falava muito alto e muito reto. Entendi. Quase uma coisa que vem dos imigrantes italianos, entendeu? Tem uma influências assim, mas ele sabia disso. As pessoas falavam muito longe uma com a outra, porque moravam longe. Então falavam meio gritando. Basicamente, a minha casa no domingo. Eu sei bem o que é isso. Pois é. Gério, pega não sei o quê. Eu falei, mãe, eu tô aqui. Por que você tá gritando? Eu falei, não tô gritando, não. Tá gritando sim. E é assim, cara. É uma maravilha isso, eu não é? adoro isso. E ele sabia disso. Isso, ele chegava e falava, olha, eu não quero que crie muito, que faça disso um drama. Não. Direto. É direto. E ele escrevia, ele que escrevia o texto. Ele escrevia como era pra falar ou não? Não, ele escrevia o texto, normal. Só que na hora que a gente já ia gravar, é que ele ia marcar e ia ensaiar. Ele escrevia umas cenas desse tamanho, assim, era papel até não poder mais. E decorar na hora, meu Deus do céu. Aí ele mesmo escrevia? Ele que escrevia, ele ficava sentado olhando a cena. Naquela época, o cinema era muito caro. Porque era um negativo, tinha que mandar, revelar. Era aquela confusão. Cortava na tesoura, grudava. Nossa, cara, era muito... Era uma coisa de doido. Artesanal, né? Então, por exemplo, o Leito da Mulher Amada. Eu gravei uma cena, eu acho que se eu repetir alguma cena, porque deu erro de técnica, 3 vezes foi muito. Isso já foi em desespero. Nossa. Teve cena dele que foi rodada 80 vezes. O quê? 80. Eu nunca esqueço disso. Que eu ficava, meu Deus. Take 80. Pá! E vai. Até ele achar que ficou perfeito. Porque ele cismou lá com uma atriz que fazia Minha Mãe. Cismou, que era amiga dele, mas ele cismou com ela, teve alguma coisa lá. E ficava, pra chatear ela, ele ficava repetindo a cena. E a cena era comigo. Ah, meu Deus, eu sabia que estava acontecendo uma confusão aqui. Que eu não tinha nada a ver com isso. Mas estava lá e tinha que repetir. Eu estava lá. Então era uma cena que ele escreveu enorme. E ela errava. Ela era portuguesa. Então tinha um sotaque, ele falava, tira esse sotaque. E ia brigando mesmo com ela. E aí... Mas ela ficava nervosa ou não? Claro, quanto mais ele brigava com ela, mais nervosa ela ficava e mais ela errava. E aí ele ia cortando. Não, tira isso. Não, tira isso. Não, tira isso. Ia atirando. Aí a cena fica desse tamanhozinho, do jeito que deveria ser. No começo, já deveria ser assim. É muito louco. Mas a repetição daquilo, eu fiquei assim, meu Deus. Nossa, 80 vezes. 80 vezes. Caramba. Tudo porque ele cismou com ela, pouco importava. Esse filme qual que era? Esse que você tá falando? O Leito o Jeca Macumbeiro. Jeca Macumbeiro. E foi um sucesso? Foi a maior bilheteria que ele teve de todos os filmes dele. Foi a maior. A maior é essa aí. Nossa, Jeca Macumbeiro. Tanto que tem uma cópia nova, existe uma cópia nova, é o filme que mais passa no Canal Brasil. Vai ser branco ou colorido? É colorido. Eles fizeram uma cópia nova que você jura que está sendo feita agora o filme. É mesmo, perfeito. Perfeita. Pô, que bom que foi... digitalizado esse filme. Que foi preservado isso, né? Porque tanta coisa se perdeu. Pois é. Cara. Ele tem um museu lá, não sei quem Onde é o museu dele? É lá em Taubaté, né? Já nem lembro mais. Também não, pode dar uma pesquisada aí. Eu nem lembro mais direito.